Pai de Cristo a todos, vamos agora falar sobre o poder da oração. E a oração realmente é poderosa quando ela é feita da maneira certa. Nós conhecemos a história em Atos capítulo 12, verso 1, que já tinha matado Tiago, irmão de João, à espada. E agora Pedro estava preso e no dia seguinte ia ser morto. Os judeus estavam se alegrando com aquilo. E Herodes, sabendo disso, estava também animado em fazer. Mas Pedro, ele tinha promessa de Deus. E nós falamos sempre, quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir a tal promessa. Há quem diga que morre, mas eu não acredito. Em Atos 12, Pedro agora estando preso, existia um povo, a igreja da época estava em oração contínua e estava orando para Deus livrar Pedro. E observe, Pedro estava numa prisão tal e com 16 soldados romanos prendendo ele ali, dando a guarnição para que ele não saísse. Ele já estava amarrado ali, atado com as correntes, tanto no pé dele como no pé de 2 soldados. Olha que coisa. E Pedro estava o quê? Preocupado, roendo as unhas, ansioso, de forma nenhuma. Ele estava dormindo, tranquilizado por causa da promessa de Deus. Pedro sabia quem era Jesus, um ser que nunca proferiu uma mentira. E próprio Pedro descansou debaixo das promessas de Jesus. Pedro viu muitos milagres feitos por Jesus. E um dos maiores milagres foi a ressurreição de Lázaro. E Pedro estava ali, vendo Lázaro, um homem que já estava sido sepultado há 4 dias, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Pedro viu aquilo. Porém, Jesus faz uma promessa para Pedro que ele envelheceria. Ele estava debaixo dessa promessa. Pedro sabia que não ia morrer ali porque ele não estava velho. Estava uma pessoa de idade assim, madura, mas não veterano, um idoso, um homem de 80, 90 anos. Não, ele tinha promessa de envelhecer. E ali é como se ele tivesse amarrado e o inimigo poderia ter soprado: matamos já Tiago, e amanhã será tu. Mas ele nem deu ouvido. Nós temos que aprender com Pedro. Não dá ouvido à voz de inimigo, mas dá ouvido à voz do Senhor. Porque o Senhor prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em vez de Pedro estar preocupado que ia morrer no outro dia, ele dormiu, descansou nas promessas do Senhor. Faça como Pedro, descanse na promessa do Senhor, e ele vai fortalecer o teu coração. E aí a igreja continuamente orando, esse é o poder da oração, a continuação ou a oração perseverante. Se existe oração perseverante, ela é poderosa. E a oração intercessória também, nós falamos. E nós, lendo as Escrituras em Atos 12 em diante, Deus envia o anjo, livra Pedro da prisão. Foi ressaltado esses dias acerca disso na igreja. E os 16 soldados é como se ficasse inerte, parado. E Pedro passando, talvez olhando para os soldados, e eles só aqui, parado. Não podiam fazer nada. Por quê? Está ali o anjo do Senhor para dar o livramento a Pedro. Porque Pedro era um escolhido e ele estava debaixo das promessas. Saindo Pedro da cadeia, as cadeias se abria. A Bíblia diz que automaticamente se abria. E saindo Pedro, entra em uma rua, em outra, e o anjo deixa. Depois Pedro bate na casa, das pessoas que estavam ali orando, e a menina chamada Rode, ela abre a porta, vê Pedro, em vez de abraçar Pedro, mandar ele entrar, ela fecha a porta e vai contar para os irmãos que estavam orando: Pedro está lá fora. E interessante que eles não acreditam. Agora,
para que orar se não acredita no milagre? É interessante isso, não é? Estavam orando para Deus livrar Pedro. Quando Deus livra, não acreditam. Teve que Pedro entrar, né? Novamente foram lá, abriram a porta e Pedro contou como Deus fez. E aí eles se alegraram, mas estavam como se fosse não acreditando. E nós precisamos orar e acreditar no poder que a oração tem. É a oração fervorosa, intercessória, a oração continuada, ou seja, perseverante, ela é poderosa para acontecer milagres. Amém? Quer vitória? Você precisa orar continuamente, independente de qualquer situação. Orar, perseverar em oração e Deus fará o milagre. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Fique na paz.